Mateus capítulo 19. A partir do versículo 13. Do versículo 13 ao versículo 15. Podemos ler? Amém. Mateus, capítulo 19, do versículo 13 ao versículo 15. Jesus e as crianças. Depois trouxeram crianças a Jesus, para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Numa outra versão bíblica diz, no versículo 14, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence a elas. Vamos fazer uma oração nesse momento. Pai, Senhor nosso Deus, louvado seja o teu grande e poderoso nome. Estamos reunidos aqui, Senhor, para te cultuar, para prestar a ti o nosso serviço, Senhor. O serviço de adoração, de oração. E agora, Senhor, da ministração da tua santa palavra, crendo que a tua palavra é poderosa, Senhor, para libertar as pessoas, poderosa para transformá-las, poderosa, Senhor, para retirar do coração tudo aquilo que precisa ser retirado e acrescentar ao coração tudo aquilo que precisa ser acrescido. Em o nome de Jesus, Senhor, nessa noite, que o teu Espírito possa agir nos nossos corações, que o teu Espírito possa convencer a cada um de nós do pecado, da justiça e do juízo, das tuas promessas para nós, que essa seja uma noite de experiências, assim como as crianças, Senhor, estão lá em cima agora, tendo uma experiência, que nós aqui dentro da igreja também tenhamos, Senhor, uma experiência com a tua palavra, com o teu Espírito, Senhor, construindo dentro da gente, liberando e libertando e falando aos nossos corações. É o que eu peço e creio que será assim, em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quando a gente lê e através dos evangelhos, o que Jesus Cristo fez, a gente percebe que havia um traço marcante na trajetória dele aqui na terra. E esse traço marcante na trajetória de Jesus na terra foi, dentre outros, apresentar às pessoas uma nova forma de enxergar as coisas. E ele era surpreendente e maravilhoso fazendo isso. Ele estava sempre tentando levar as pessoas a uma nova percepção da vida. E a gente sabe que quando a nossa percepção da vida muda, a nossa vida muda. Por isso, ele se esforçou tanto em fazer isso. Anunciar o evangelho, anunciar o reino de Deus, de uma forma completamente inédita, completamente nova para as pessoas. Por exemplo, quando ele teve a ousadia, porque para aquela época foi uma grande ousadia, chamar Deus de Pai. Isso era impensado para os religiosos daquele tempo. Na verdade, nenhuma religião daquela época ousava chamar os seus deuses de Pai. E aí Jesus inaugura com ousadia essa nova percepção. Deus é Pai. E quando ele faz isso, ele ajuda as pessoas a mudarem a vida delas. Porque elas passam a olhar para Deus de uma forma diferente. E isso transforma a relação delas com Deus, transforma a relação delas com elas próprias e transforma a relação delas com o mundo. Jesus enfrentou preconceitos e quebrou inúmeros paradigmas para semear entre os homens os conceitos do reino dele.
E aqui nesse texto que eu acabei de ler para nós, ele e as crianças, no momento em que ele estava ali, e as pessoas começaram a trazer as crianças para que ele abençoasse as crianças, e os próprios discípulos começaram a impedir isso, a impedir que as pessoas chegassem até ele com as crianças para que elas recebessem a bênção. E Jesus os repreendeu e disse: não façam isso, não impeçam as crianças de vir até mim, porque delas é o reino dos céus. Enfrentando preconceitos e quebrando paradigmas, Jesus aqui nesse texto faz isso de forma clara. E aqui o que ele está fazendo? Usando a figura de uma criança, ele está redefinindo o perfil de um cristão. É como se a gente dissesse para Jesus assim: Jesus, o que é ser cristão? Explica para mim, Senhor Jesus. O que é ser cristão? O senhor pode me dar uma imagem, uma ideia perfeita sobre o que é ser um filho de Deus, um cristão, um herdeiro do teu reino? E aí a resposta de Jesus fosse pegar uma criança e apresentar a criança. Quando ele apresentou aquela criança, dizendo que o reino dos céus pertencia aos que se assemelhavam a ela, ele estava redefinindo o perfil de um cristão. Porque nós temos na nossa mente perfis pré-estabelecidos para tudo. Por exemplo, quando a gente casa, a gente tem na nossa mente um perfil para o nosso marido, como o nosso marido vai ter que ser, não é? Como a nossa esposa vai ter que ser. A gente tem um perfil na nossa mente estabelecido. Uma esposa é aquela que faz aquilo, aquilo assim, assim, assado. Não, marido é aquele que faz aquilo assim. Cada um vai ter o seu perfil. Não é diferente em relação à religião. As pessoas têm também pré-estabelecidas em seus corações o perfil do que é ser um cristão. E aí Jesus pegou: tá bom, vocês querem trabalhar com perfis? Então eu vou apresentar para vocês o perfil de um cristão, do ponto de vista de Deus, uma criança. Eu fico imaginando que a cara daquelas pessoas caiu no chão, né? Quando ele fez isso, quando ele disse isso. Uma criança? Uma criança? Eu fico imaginando a atitude, ou a expressão, melhor dizendo, daquelas pessoas quando Jesus redefiniu o perfil de um cristão, apresentando a figura de uma criança. Alguém disse que se nós olharmos para a vida sempre com o mesmo olhar, nós nunca mudaremos a nossa percepção dela. Por isso que Jesus estava sempre convidando as pessoas para alcançarem uma nova percepção da vida delas. Uma nova percepção, aqui nesse caso, do que é ser um verdadeiro cristão, do que é ser um herdeiro de Deus. E esse olhar é transformado pela visão de uma criança, que ele pega nos braços e apresenta como sendo aquele que vai herdar o seu reino. E aí surpreende todo mundo, afirmando que o reino de Deus pertence às crianças, que o reino de Deus pertence aos que se assemelham às crianças. E hoje, aqui nessa noite, no período do ano em que a gente comemora o Dia das Crianças, a palavra do Senhor vem reafirmar isso para nós. O reino de Deus, segundo Jesus Cristo, pertence às crianças de todas as idades. E é sobre isso que eu quero ministrar para mim e para você nessa noite. Os que vão herdar a terra, os que vão herdar o reino dos céus, os que são chamados filhos de Deus, são os que se assemelham às crianças. São as crianças de todas as idades. As crianças de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80. Que vieram e que vêm até Jesus. No capítulo 18 do livro de Mateus, no versículo 3, Jesus disse assim: eu lhes asseguro
que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Ou seja, de fato, o reino dos céus pertence às crianças de todas as idades. O que Jesus está afirmando para nós é que se nós não nos convertermos, ou seja, se nós não mudarmos de direção e não voltarmos para um lugar de aproximação das características de uma criança, a gente jamais vai herdar o reino dele. E nesse momento eu poderia, na mensagem, começar a dividir com vocês algumas das características das crianças. Eu poderia falar sobre pureza. Comece a pensar aí no seu banco, sentadinho, quais são as características das crianças. Todo mundo aqui convive com crianças e todo mundo sabe exatamente como são as características de uma criança. A gente pode falar sobre o quê? Sobre pureza, sobre inocência, sobre imaginação e criatividade, sobre amor incondicional, sobre esperança, né? Sobre alegria, sobre tolerância, sobre perdão, sobre vida, sobre aquela capacidade que as crianças têm de se alegrar com pouca coisa, sobre a capacidade que as crianças têm de não rejeitarem uma experiência. Por exemplo, estão todos agora lá em cima, se oferecendo para uma experiência nova. Elas não conhecem a igreja, elas não conhecem as tias que estão com elas lá em cima, mas elas aceitam o desafio. Elas aceitam, elas querem conhecer gente, elas querem brincar, elas querem comer bolo, elas querem comer pipoca, elas querem pular, elas querem dançar. Eu fico impressionada às vezes, quando as crianças entram aqui no templo, na igreja, a primeira coisa que elas querem fazer é correr nesse chão aqui. Elas olham esse chão acho que atrai, elas ficam olhando esse chão, acabou. Por quê? Porque a criança, ela ama se abrir para a experiência, uma experiência de vida. Engraçada, aí a gente pensa assim, quantos de nós, alguma vez, ao entrar aqui, pensou em correr aqui dentro? Não estou dizendo que você deva fazer isso, não. Aliás, por favor, não faça isso. Mas quantos de nós já pensamos em fazer isso? E aí é que entra a questão. O mais importante para nós aqui nessa noite não é a gente discutir sobre as características das crianças, porque certamente todo mundo aqui vai poder citar, enumerar diversas características. É só você olhar para o teu filho, é só olhar para o teu sobrinho, é só olhar para as crianças com quem você convive. Imediatamente você vai ver a pureza, a inocência, amor incondicional, leveza, alegria, esperança, abertura para a experiência. Mas o mais importante para nós aqui nessa noite é a gente se perguntar o seguinte: quantos por cento dessas características das crianças ainda existem dentro de nós? Ainda existe uma criança dentro de você? Essa é a questão que Jesus está colocando. Ainda existe uma criança dentro de vocês, não no sentido de imaturidade ou de infantilidade, não. Mas no sentido dessas características. Esperança. Querer fazer amigos. Leveza. Aceitação. A criança, ela aceita o que você dá para ela. Ela fica feliz. Acho que essa é uma característica das crianças impressionante. As crianças ficam felizes. O quanto isso ainda existe em nós?
Ou quanto hoje o nosso nível para a gente ficar feliz é tão alto, é tão alto, é tão alto, que quase ninguém consegue mais fazer a gente feliz. Ou quase nada consegue mais fazer a gente feliz. Porque o nosso nível de exigência para a gente se sentir feliz é tão alto, que a maior parte do tempo a gente está infeliz. Que a maior parte do tempo a gente está mal-humorado. Que a maior parte do tempo a gente está chateado e aborrecido. Porque o nosso nível de sentimento ou sensação de felicidade é tão alto. Tem que acontecer uma coisa muito espetacular para a gente ficar feliz. E a criança, você dá um pirulito para ela. O olhinho dela brilha. Quanto tempo a gente não fica feliz dessa forma? Há quanto tempo a gente não fica feliz pelo simples fato de que hoje nós acordamos e a gente estava vivo? E Deus nos deu essa graça. Porque nesse momento, pelo menos eu creio que a maioria de nós aqui não está sentindo dor. Isso é uma dádiva. Não estamos sentindo dor. Estamos vivos. Quando acaba o culto, eu creio que todos nós temos um lugar para o qual voltar. Pode não ser próprio, pode nem ser grandes coisas do ponto de vista do mundo, mas é um canto nosso para a gente voltar. Mas quantos ainda ficam felizes com isso? É isso que Jesus está dizendo. Provavelmente amanhã, milhares de pessoas vão colocar suas fotos infantis nos perfis do Facebook. E isso é muito legal. Mas a pergunta que eu faço para nós aqui nessa noite é: o quanto daquelas crianças, daquelas fotos, ainda existe dentro de nós, em nossas ações diárias? O quanto daquela menina feliz que você era, daquela menina alegre que você era, o quanto daquele menino simpático que você era, o quanto daquela menina cheia de esperança que você era, o quanto daquele menino corajoso que você era, ainda existe dentro de você. Ainda existe dentro de mim. É isso que Jesus está dizendo. O reino dos céus é daqueles que se assemelham às crianças. É daqueles que lutam para manter dentro de si a sua própria essência. Porque quando a gente fala de criança, do ponto de vista cronológico, do ponto de vista da evolução do ser humano, a gente está falando de essência. E é interessante você ver as fotos no Facebook, você olha para aquela foto da criança, você conhecendo agora a pessoa adulta, você vê que tem umas coisas que não mudam, né? Um jeito de olhar, um sorriso, não é? Se olha e fala assim, tá lá o joelho, né, Dudu? Tem coisas que não mudam, o joelho. Mas eu estou falando mais da questão da forma de ser, não é? O jeito que a pessoa olhava, o jeito que a pessoa sorria. Se olha e fala, ah lá, é o fulano, é ele mesmo, olha lá, ele ri desse jeitinho até hoje. Não é assim? Ele olha desse jeito até hoje. É a essência da gente, pessoal. Cadê a nossa essência? O poder de Deus está em nós também para isso, para resgatar a nossa essência. Será que a gente amargurou? Ficamos em alguns aspectos amargos, oxidados, desesperançosos, frustrados. O poder de Deus está em nós para resgatar isso. Jesus
ele manteve. O menino Jesus sempre esteve lá dentro dele. Ele não era infantil, ele não era imaturo. Ele era um homem de 30 anos, falece aos 33, homem adulto, pleno. Mas a gente vê nos evangelhos, aparece o menino, por exemplo, aqui. Quando ele pega a criança nos braços e diz, olha, não façam isso. E talvez a criança começou a mexer no cabelo dele, ou na roupa dele, ou quando ele sentava no chão com alguém para conversar, ou quando ele escrevia no chão, ou quando ele ia para a praia, enfim, ali estava a essência dele. Então, a primeira parte da mensagem é essa: o reino dos céus é daqueles que lutam para manter a sua essência viva. A fé, a esperança, o amor incondicional, a alegria, a capacidade de se alegrar com pouca coisa e, principalmente, eu queria ressaltar aqui nessa noite, a abertura para a experiência. Assim como as crianças estão abertas para a experiência da vida, você está aberto para a experiência com Deus? Que essa é uma característica da criança. Mas a segunda questão nesse texto é o que Jesus está afirmando na primeira parte também, quando ele diz no versículo 14, deixem vir a minhas crianças e não as impeçam. Deixem vir a minhas crianças e não as impeçam. O que é interessante aqui, irmãos, é que os próprios discípulos estavam impedindo as crianças de se aproximarem de Jesus. Os homens que Jesus havia selecionado para divulgarem o reino dele estavam agora criando uma barreira para que as crianças chegassem até esse reino. O preconceito religioso e cultural estava provavelmente por trás dessa atitude. Naquele tempo, as crianças não tinham praticamente nenhum valor. Não é como hoje. Mas ainda hoje, a mesma coisa acontece. Eu entendo que o nosso papel, agora falando do nosso papel em relação às crianças que têm a idade mesmo como crianças. O nosso papel em relação a elas, enquanto pais, enquanto professores, enquanto responsáveis e enquanto líderes, é viabilizar o acesso delas a Deus. E aí eu quero fazer uma pergunta para as famílias aqui nessa noite. Eu creio que esse é o nosso principal papel em relação às crianças que Deus coloca sob a nossa responsabilidade. Ao invés de impedir o acesso delas a Deus, porque é o que nós muitas vezes fazemos, é viabilizar o acesso da criança a Deus. Como é que isso é feito? Muitas vezes por causa dos nossos preconceitos religiosos e culturais, ou por causa da nossa falta de tempo, a gente acaba impedindo que as crianças se aproximem de Deus. Eu acho que existe ainda esse mesmo sentimento hoje. Me parece que a atitude dos discípulos demonstrava que os discípulos não acreditavam que era importante as crianças estarem perto de Jesus. E tem muita gente que pensa isso até hoje. Para que levar a criança na igreja? Para que levar a criança na escola bíblica dominical? Os pais levam as crianças ao shopping, os pais levam as crianças à praia, os pais levam as crianças ao cinema, os pais levam as crianças a todos esses lugares, e isso é ótimo. Mas o papel principal da família é levar a criança a Deus. Como? Com atitudes simples no dia a dia. Orando nas refeições. Orando com elas antes de dormir. Vocês fazem isso? Entrando no quarto do seu filho, ou se ele dorme no seu quarto, dizendo, filho, nós vamos dormir, mas antes nós vamos fazer uma oração. Nós vamos orar antes do almoço, nós vamos orar antes do jantar, nós vamos orar antes do café da manhã.
Quantos hoje fazem culto doméstico? Leem a palavra junto com os seus filhos em casa. É isso que é levar a criança a Deus. Mas muita gente não faz isso porque acha que isso não tem importância. Igual aos discípulos. Para quê? Para que vai incomodar Jesus com as crianças? Vamos deixar Jesus para os casos mais graves. Vamos deixar Jesus para os milagres. Vamos deixar Jesus para as obras de poder. Ficar abençoando a criança. Não, criança não precisa. Criança não precisa ir para o culto. Criança não precisa de escola bíblica. Criança não precisa de oração. Criança não precisa ler a Bíblia. Criança não precisa ser levada a Deus. É exatamente o que os discípulos estão fazendo. Eles não conseguem enxergar valor naquilo. Importância. É isso que eu queria dizer para nós. Puxa, gente. Será que nós encontramos valor nisso ainda? Será que nós acreditamos que há valor nisso? Orar com nossos filhos. Falar de Deus com nossos filhos. Ler a Bíblia com nossos filhos. No Dia das Crianças, essa é a mensagem para nós. Hoje Deus fala conosco de uma forma muito importante. Leve seu filho ao shopping, leve seu filho ao cinema, leve seu filho à praia, leve seu filho a todos esses lugares, porque isso é legítimo. Mas, principalmente, leve seu filho a Deus. Porque dele, das crianças, é o reino dos céus. Restaurem a essência. Vamos pedir a Deus que nos ajude. Às vezes, por exemplo, a gente começa em família a querer fazer uma oração na hora do almoço e há uma oposição. Para que isso? Não precisa. Vamos comer. Vamos comer. A criança não entende. Não é o que Jesus está dizendo aqui. Não impeçam os pequeninos de virem até mim. Igreja, não impeça os pequeninos de virem até Jesus. Pelo contrário. Se o Senhor te deu filhos, sobrinhos, crianças, sobre as quais você tem responsabilidade, leve-os a Deus. Essa é a sua maior responsabilidade como pai responsável ou líder dessa criança. Leve ela a Deus. Não é leve ela à igreja, simplesmente. É leve ela a Deus. Ore com ela em casa. Conte para ela as histórias da Bíblia. Conte para ela sobre Jesus. Introduza na conversa da família os elementos da fé. Conte as experiências espirituais em família. Compartilhem as experiências espirituais. Esse vai ser o maior legado que vocês deixarão para os filhos de vocês. O maior de todos. Eu termino com as palavras dele. Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam. Sejam facilitadores do acesso da criança a Deus e não o contrário. Como estavam na ignorância fazendo os discípulos. Eles não estavam fazendo aquilo por mal. Não é porque eles fossem maus e não quisessem abençoar as crianças. É porque eles não viam valor naquilo. Não viam importância naquilo. Porque naquele tempo não havia valor, de fato, nas crianças. Então, para eles,
Vai incomodar o mestre. O mestre é para coisas mais importantes. E a gente faz isso dentro de casa. A gente muitas vezes considera, só que aí de uma outra forma, né? Que é mais importante, às vezes, assistir um programa de TV enquanto comemos do que orarmos. Todos nós estamos nessa. E o Dia das Crianças é um dia que a gente tem que ser lembrado disso de novo. Porque as crianças crescem. E haverá um dia em que você não terá mais nenhuma, ou não vou dizer nenhuma, mas você vai ter pouca aquiescência sobre ela. Ela já não vai seguir literalmente o que você fala. E nesse dia, ela vai começar a ser guiada pelo que ela acredita. E o problema é esse. O que ela acredita? Se você semear Deus no coração dela, ela acreditará em Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?